No podcast da Abraço a gente vai falar hoje sobre saúde óssea, sobre diabetes e sobre obesidade. O bate-papo é com o diretor científico da Abraço, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, que é o Dr. Bruno Ferraz. A ligação entre diabetes, um quadro de diabetes e a saúde óssea, o que a ciência tem investigado nesse sentido? Esse é o ponto de partida da conversa com o Dr. Bruno Ferraz, que você acompanha a partir de agora. Então, durante muito tempo, o risco de uma pessoa com diabetes ter osteoporose ou ter fraturas foi negligenciado. Como a gente analisa a osteoporose, principalmente baseado na densitometria óssea, muitas vezes a densitometria óssea desses indivíduos, principalmente de quem tem osteoporose, diabetes do tipo 2, que é diabetes que acontece mais tarde na vida, associada ao excesso de peso, essas pessoas não necessariamente têm uma densitometria ruim. Então, quando elas eram avaliadas, a gente via a densitometria e ficava tranquilo que talvez elas não tivessem um risco, então, de fratura. Mas o que a gente aprendeu nas últimas décadas é que elas têm, sim, um risco de fratura e que é dissociado da densitometria. Então, isso traz um grande desafio para nós médicos interessados em osteoporose, porque a gente tem que procurar outras maneiras de avaliar o risco de uma pessoa com diabetes ter fratura. Tem muitos motivos pelos quais uma pessoa com diabetes tem um risco maior de fratura, né? A própria doença, o próprio diabetes, assim como ele vai levando a complicações nos nervos, complicações às vezes na retina, pode também levar a complicação direta no osso pelo excesso de açúcar. Algumas proteínas do osso podem sofrer por esse excesso de açúcar na circulação e também os remédios que tratam o diabetes podem acabar prejudicando o osso. Essa também é uma área de interesse. Então, o que a gente tem visto nos últimos 5 anos é um esforço grande de especialistas internacionais tentando identificar qual é a melhor forma de reconhecer esses indivíduos em risco e tratá-los, né? Ainda não tem uma posição definitiva. Tem uma ferramenta que a gente usa para ver o risco de fratura que chama FRAX. É uma ferramenta da International Osteoporosis Foundation, que foi validada em vários lugares no mundo, foi validada no Brasil. A gente tem agora uma maneira ideal de usá-la no Brasil, de ter limiares que o médico consiga entender se aquela pessoa tem um risco de fratura alto ou não. E algumas estratégias, então, envolvem usar essa ferramenta FRAX, que inclusive está disponível livremente, gratuitamente no site da Abraço, para que o indivíduo diabético possa ser melhor avaliado. Essa avaliação é simples, ela se baseia num questionário que o médico faz com o paciente de doenças prévias, de características de saúde, e com isso a gente consegue ter uma estimativa de risco que a gente vai ajustar, então, para o diabético. Então, essa é uma iniciativa. Mas acho que o principal disso tudo é os médicos que cuidam de pessoas com diabetes se lembrarem que o indivíduo com diabetes também tem risco de fratura. Tratar de uma pessoa com diabetes é sempre um desafio, porque várias áreas da saúde podem estar acometidas, mas agora, pelo menos, ficou bem claro que o osso é mais de uma dessas áreas e que precisa ser avaliado. O senhor falou um ponto que parece muito importante para quem é leigo e para quem ouve de fora e quem está no podcast acompanhando, buscando mais informações sobre a questão de osteoporose. Em tese, quem faz uma avaliação óssea e tem diabetes, na maioria dos casos, tem uma avaliação óssea, ok, tá tudo bem, tá tudo legal. E na prática, pelo que o senhor falou e na fundamentação científica que o senhor trouxe, não é bem assim. É isso aí. Então, a maneira que na população geral a gente reconhece a osteoporose é através da densitometria. Isso ficou atrelado dessa forma. Como é uma doença silenciosa, é importante ter um método que permita a gente fazer um rastreio. Então, para a maioria das pessoas, a maneira que a gente descobre a osteoporose é através da densitometria. E justamente nas pessoas com diabetes, a densitometria tende a vir mais normal. Então, você perde a capacidade de reconhecer a doença. E por isso que a gente está procurando maneiras adicionais de identificar essas pessoas com diabetes que têm osteoporose, só que a gente não sabe ainda. E quem ouve a gente e está num cenário de pré-diabetes, qual é a atenção que deve ter? Porque a questão do brasileiro, o brasileiro está numa curva de obesidade que é muito preocupante. Há inclusive associações médicas que têm se debruçado sobre o alto consumo de alimentos gordurosos, de açúcares e por aí vai. O pré-diabetes, que você tem toda a razão, é uma quantidade de gente muito maior do que o diabetes, porque tem muito mais gente em risco nesse grupo. Pensando no osso dessas pessoas,
não é tão preocupante quanto a do diabético. Então, o que os estudos têm mostrado é que quanto mais tempo de diabetes uma pessoa tem, quanto mais grave é o diabetes, quanto mais descompensada ela está, maior é o risco para o osso. Então, essa pessoa no pré-diabetes, pensando no osso, é um momento ainda de menor risco. Mas claro que esse é o momento de intervir e não deixar ela progredir para diabetes, né? O mais importante é mudar comportamento, é comer menos, se exercitar mais, porque essa é uma doença também, como a osteoporose, uma doença grave, com grande morbidade, né? O que é isso? Gera várias consequências para a saúde da pessoa e tratar dela depois que a doença já está instalada é muito mais difícil do que prevenir. Então, da mesma forma que a gente insiste em prevenção de osteoporose, com ingestão de leite, exposição solar, atividade física, a gente tem que pensar em prevenção de diabetes também, diminuindo o peso, controlando a alimentação, fazendo atividade física, principalmente naquelas pessoas que já têm uma propensão para a doença, história familiar, por exemplo. Nós estamos conversando com o Dr. Bruno Ferraz, ele é diretor científico da Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. O bate-papo de hoje é sobre a apresentação que o Dr. Bruno fez no SOASP, um congresso grande sobre osteoporose que aconteceu recentemente em São Paulo, numa associação cada vez mais tênue entre fragilidade da saúde óssea, ou gap na saúde óssea e diabetes. A questão central é que a osteoporose ainda é uma doença mais prevalente nas mulheres. As mulheres que têm diabetes e que tem histórico familiar, hereditariedade de osteoporose, quais são os cuidados dobrados que elas devem ter? Toda mulher com mais de 65 anos tem que fazer uma densitometria óssea, tem que ter uma avaliação pensando em osteoporose. Quando é um cenário como você falou, que tem diabetes e tem uma história familiar de propensão a osteoporose e fraturas, isso é o que a gente chama de um fator de risco. Então, essa mulher tem que ser avaliada mais cedo, a partir dos 50 anos. Essa avaliação vai compreender tanto a densitometria, que é importante, mas que, como a gente discutiu um pouco, talvez não perceba o risco tão bem no diabético, mas também outras coisas. Então, uma coisa que o médico vai fazer nessa avaliação é fazer um questionário de fatores de risco para tentar dar um número para o risco dessa mulher em especial, qual é o risco dela ter fratura, e eventualmente até introduzir tratamento, dependendo da faixa que ela tiver, para prevenir que essa osteoporose progrida ou que ela tenha fraturas. Então, o importante, eu vejo, é que as pessoas lembrem que a osteoporose existe, que vão atrás de ter um diagnóstico ou não, de ter uma avaliação da saúde óssea para dizer, tudo bem, você tem risco ou não tem risco, e principalmente, se for identificado que tem risco, que tratem. Porque um desafio que a gente tem como uma doença silenciosa é que as pessoas tenham adesão ao tratamento, que é um tratamento que exige compromisso, mas faz muita diferença, porque quem não se trata e tem uma fratura, as fraturas, né, da osteoporose, fratura de fêmur, fratura de vértebra, dão muitas consequências graves. As pessoas morrem mais por conta disso, perdem autonomia, ficam limitadas. Acho que todos nós que temos familiares que sofreram fraturas de quadril, por exemplo, a gente sabe como é um cenário dramático. Então a gente realmente tem que começar a pensar nisso muito cedo para não deixar a coisa progredir e não ficar tarde demais para cuidar. Doutor Bruno, na verdade nós estamos falando então, aqui no podcast da Abraço, de 3 fatores de riscos que são somados e sobrepostos. O primeiro, a obesidade, que é uma doença. O segundo, a osteoporose, que é uma doença. E o terceiro, a diabetes, que também é uma doença. São 3 doenças silenciosas. As 3 são patologias silenciosas e que se sobrepõem no agravamento de um risco. É isso aí. E o que é cruel é que as 3 são atreladas ao envelhecimento, né? Todos nós, conforme a gente envelhece, a gente acaba ganhando peso porque o nosso metabolismo muda de tal forma que a gente gasta menos e acumula mais do que a gente come. A gente tem uma tendência com o envelhecimento também a mudar a resistência à insulina, que é o fenômeno por trás do aparecimento do diabetes. E a gente também tem uma tendência a diminuir músculo, diminuir osso, em detrimento de aumentar a gordura. Então, o envelhecimento é um processo que gera essas 3 doenças que vão levar ao risco do indivíduo ter uma fratura e ter não só uma fratura, como vários outros problemas de saúde mais tarde. Então, uma coisa essencial para combater o envelhecimento, essas consequências do envelhecimento, é fazer exercício, fazer musculação e comer menos. Sempre que a gente conversa com os profissionais, com a equipe médica ligada a Abraço, sempre surge a questão da saúde óssea como uma prioridade, como um elemento norteador, digamos assim. E mesmo na visão da doutora Vera como reumatologista, do doutor Charles, que é o presidente, como reumatologista, do senhor
e da doutora Marise, que são endócrinos, é interessante fazer essa contraposição, tomando como recorte que existe aí uma necessidade de cuidado com a saúde óssea. Quais são os primeiros indicativos? Como é que é o beabá do primeiro passo em relação a monitorar a saúde óssea? Essa é a dificuldade da osteoporose, porque não existe um sinal que a pessoa perceba e que mostre, né, para ela que ela está entrando em risco de osteoporose. O que a pessoa percebe quando acontece é a fratura, que é o desfecho que a gente já quer prevenir. Então, se a pessoa já teve a fratura de fragilidade, né, que é uma fratura de uma... A pessoa tem uma queda da própria altura e quebra um osso importante, fêmur, vértebra. Quando isso acontece, a doença já está estabelecida, já é grave, né? É diferente talvez da obesidade, onde a pessoa percebe que vai ganhando peso. Aqui não tem muito sinal, então ela realmente precisa ser avaliada, precisa ter a densitometria, e as pessoas em maior risco são aquelas que têm esses fatores que favorecem o aparecimento da fratura, que é pai ou mãe que tenham tido fratura de quadril. Esse é um fator de risco importante, mostra, né, a nossa carga genética de desenvolver a osteoporose. Tabagismo, então essa é uma coisa, né, as pessoas que fumam precisam estar cientes desse risco também, além dos outros, e tentar evitar o tabagismo pensando em impedir a osteoporose. Etilismo é o consumo, o que é considerado fator de risco, é o consumo de mais de 3 unidades de álcool por dia, que dá mais ou menos 2 latas de cerveja, aqui na classificação do Brasil. Outros fatores, uso de medicações que afetem o osso, como o corticoide. Então são coisas que numa conversa com o médico vai percebendo e vai somando, ele pode integrar usando o Fraxo, ele pode até fazer uma análise subjetiva. Mas são coisas que talvez para o indivíduo, para a pessoa que está onde esse processo está acontecendo, passam batido, porque não existe um sintoma palpável da doença, né? Esse é o nosso desafio. O que todo mundo pode fazer para evitar que essa doença surja é os 3 pilares da boa saúde óssea. Ingerir leite e derivados, que de longe são a nossa maior fonte de cálcio. Ter uma atividade física regular com musculação, que é o melhor exercício para o osso. E ter exposição solar de 15 minutos por dia, braços e pernas, para garantir suficiência, bons níveis de vitamina D. Além desses 3 pilares, uma outra coisa extremamente importante é não cair. As fraturas de osteoporose, elas acontecem quase que sempre depois de uma queda. Então, uma parte essencial da prevenção do tratamento é o indivíduo não cair. Então, a gente hoje, né, principalmente com o celular, que a gente anda mandando mensagem, conversando, tem que ter uma concentração no ato de andar, né? Cair significa, para muitas pessoas, quebrar. Então, não podemos deixar as pessoas caírem. Tá, para a gente encerrar, doutor Bruno, nós estamos conversando com o doutor Bruno Ferraz, o diretor científico da Abraço. Doutor Bruno, o brasileiro, via de regra, até do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista de uma visão social que se estabeleceu, o brasileiro ele é mais corretivo do que preventivo, sobretudo o homem. A mulher, ela tem um indício, ela tende a ir ao consultório médico, a consultar um especialista e tudo mais. O homem, ele tende a ser, de forma, claro que existem exceções, não é uma generalização, mas o homem tende a ser mais negligente com a própria saúde, e o brasileiro, de modo geral, é uma pessoa que acaba articulando muito mais um senso corretivo do que preventivo. Ele procura o médico a partir de sintomas e de incômodos e não por prevenção. Como corrigir isso em relação à saúde óssea? Esse é um grande desafio. Eu acho que é nisso que a Abraço vem trabalhando nos últimos tempos, que é conscientização. Então, muitas pessoas não têm noção da gravidade da osteoporose, que essa doença existe, que ela é silenciosa, que ela pode ter consequências tão graves. Então, acho que o nosso papel é, nesse momento, informar a população do risco, informar do que você pode fazer para ter um osso um pouco melhor, são aquelas coisas que eu comentei, tentar mudar o comportamento através de informação. Eu acho que essa é a estratégia que a gente vem seguindo no momento. Talvez a gente tenha que fazer isso com uma capilaridade maior, em explorar outras vias, mas eu acho que as pessoas precisam primeiro saber que essa é uma doença que está aí, que não dá sintoma e que não é uma doença só de mulher. Esse ponto que você tocou dos homens é super importante, né? Mulher ainda vai ao ginecologista com mais regularidade e está na cabeça das mulheres, a osteoporose ficou como uma atrelada a uma doença da mulher, mas é uma doença de todo mundo, né? Homens, inclusive, quando tem fraturas, morrem mais em consequência da fratura. Então, homens têm que se preocupar com isso também, tem que fazer densitometria a partir de 70 anos, todo homem, se tiver fator de risco antes. Então, eu acho que o principal é as pessoas estarem cientes que essa doença existe e que é uma doença grave, né? E que a hora de cuidar dela é antes. Então, a gente tem que mudar nosso mindset mesmo.
Bate-papo com o Dr. Bruno Ferraz, diretor científico da Abraço, endocrinologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que conversou conosco, traçando um panorama aí de uma associação cada vez mais tênue sobre a qual a ciência se debruça: osteoporose e diabetes. Esse é um assunto no qual a gente ainda vai voltar aqui no podcast da Abraço com o Dr. Bruno e com outros especialistas. Valeu por hoje, até a próxima.